Olá, meu amigo! Se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você está em dúvida na utilização desse software aqui, ó. Roda a vinheta que a gente já vai falar sobre ele. Valeu! Pessoal, tem chegado algumas dúvidas aqui na minha caixa de entrada, muita gente mandando zap também perguntando sobre a utilização do ECM titânio. Algumas dúvidas até básicas, que é de fácil esclarecimento, como algumas outras também mais complexas, que aí eu já acho mais fácil gravar um vídeo para poder explicar certinho. Eu vou primeiro falar sobre algumas dúvidas básicas sobre o software, né, que tem pessoal, muita gente me pergunta e às vezes o pessoal fala assim, nossa cara, se tanta gente que eu conversei sobre essa dúvida, ninguém me falou isso daí. Se tivesse me falado nessa frase, já tinha me clareado um monte de ideia na cabeça, eu já não ficava tão perdido. Mas vamos lá, eu vou pegar escolher qualquer driver aqui, enquanto a gente vai procurando o driver. Eu vou abrir um arquivo aqui, vou só esperar que ele concluir a procura do driver para esse file, e a gente já vai falar sobre algumas dúvidas, tá? Vou interromper aqui, vamos achar, vamos lá. Ó, primeira dúvida que o pessoal tem passado para mim é a seguinte: Lê, você me manda um arquivo. Porque o pessoal pega lá um CAS, lê um arquivo num carro, às vezes, por exemplo, lê o MIND. Lê o MIND, me envia o arquivo e eu envio um arquivo para a pessoa. Ou mesmo a pessoa desenvolve um arquivo. Tá? Vai lá, vamos supor que seja algum carro que dê para ler e gravar pelo CAS, a pessoa lê o arquivo com o CAS, joga aqui no ECM, faz a alteração e aí depois vai lá me perguntar o seguinte: Leandro, puta, fiz um arquivo, o cliente ficou satisfeito, gostou, o resultado foi bacana, como que eu faço agora para utilizar esse arquivo em outros carros? Eu posso pegar esse arquivo e inserir em outra central? Se chegar um outro carro aqui que seja o mesmo hardware, eu posso inserir esse arquivo? Pessoal, presta bem atenção. Não vai sair inserindo driver, não vai sair inserindo file, arquivo, em central sem você saber qual é a procedência tanto do arquivo, como também só para você entender, algumas informações da parte de code, da BCM, do imobilizador, ele está junto nesse arquivo que você está inserindo na central. Então, no caso de você pegar um arquivo que é para determinado VIN, determinado chassi, determinado hardware, e inserir em outro carro, você corre o risco, tem carro até que aceita, por incrível que pareça, tem alguns carros que aceita, mas você está correndo o risco de simplesmente travar a central. Depois o carro não vai ligar, talvez você não consiga fazer nem comunicação com essa central. Então, cuidado com esse negócio de usar o mesmo arquivo para todos os carros. Tem caso que funciona, mas até a maioria não. Então você tem que desenvolver. Ah, Lê, mas aí eu tenho que mexer no arquivo para cada carro separadamente? Cara, você vai ter que mexer separadamente em cada arquivo para cada carro, tá bom? Uma outra coisa também que o pessoal me pergunta muito Lê, vamos supor que eu tenha um carro e eu não consiga ler, somente gravar com o CAS. Cara, nesse caso, se você não tiver um Keytag para poder ler esse arquivo na bancada, eu recomendo nem fazer esse carro, a não ser que você tenha algum contato, algum programador aí que te faça um file que tenha um ECM original, que tenha o software original, que aí ele consegue no banco de dados fazer um download pela Lentec do arquivo original, você manda o ID, com esse ID ele consegue localizar um arquivo original para aquele determinado carro. Eu falo carro, mas isso serve para trator, caminhão, máquina agrícola, moto, barco, jet ski, enfim, qualquer até um cortador de grama, desde que tenha um sistema de injeção eletrônico, tá? Então vamos lá, ó. Se você pegar um arquivo, por exemplo, você tiver um software, por exemplo, um ECM Titânio original, ou o programador que te faz esses arquivos te coloque disponível um arquivo original, nesse caso você pode alterar o arquivo aqui no ECM e aí inserir só gravando com o CAS. Você nem precisa do Keytag. No caso, se você conseguir alguém que te faça um file, você só insere na central, isso funciona, isso dá certo. Agora que se você não tiver ninguém que te faça esse arquivo, aí você tem que realmente desmontar a central para poder fazer a leitura na bancada. Uma dúvida que o pessoal me pergunta muito é um exemplo. Eu vou alterar aqui alguns parâmetros. Cara, se eu vou pegar esses parâmetros aqui e for alterar
por exemplo, aqui no gráfico 2D, tá? Vamos pegar aqui esse arquivo, ó. Vamos alterar aqui, por exemplo, de 1100 sem nenhuma carga até máximo de carga lá em 6.000 rotações, tá? Nesse ponto aqui, ó. Lê, se a gente pegar aqui em aumentar, ó, a porcentagem, tô aumentando aqui, ó, não sei se tá dando para ver, ó. Tá, no mais aqui eu tô aumentando. Cara, se eu aumentar a porcentagem em determinado ponto, você vai ver que em outros pontos vai dar diferença em porcentagem, tá? Muita gente está fazendo isso, tá me enviando o arquivo aqui para eu analisar, e eu tô vendo que, ó, se você aumentou, por exemplo, aqui, ó, eu nem sei quanto que eu aumentei, acho que foi alguma coisa em torno aí de 2%, 4%, tem lugar aqui que ele vai bater 50%. Então você não pode aumentar dessa forma, porque você está pegando aqui na parte de baixo, ó, se for analisar aqui, eu vou dar um salvar aqui, por exemplo, ó. Se eu for aqui, por exemplo, no mapa 3D, ó, vai ter lugar que ele vai aumentar muito mais do que outro lugar. Por exemplo, você está vendo aqui, ó? Olha como que ele está aumentando muito mais do que, por exemplo, aqui, ó. Então, não funciona. Da mesma forma serve aqui, ó. Se eu for pegar, selecionar aqui tudo, tá? E eu for aumentar, tá vendo? Eu tô aumentando aqui, peraí. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Tá vendo que eu tô aumentando em tudo, ó. O que vai acontecer? Vão ter pontos que vai aumentar correto e vai ter pontos que vai aumentar diferente. Vou te mostrar, vou explicar o que eu tô querendo dizer, ó. Vamos pegar um outro aqui que seja mais fácil, ó. Vamos anular tudo que eu fiz aqui. Vamos pegar um lugar aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Lá, se você aumentar ponto a ponto, 10 pontos em 28 dá, quer ver, ó, com 10%, ele já vai para 30,8. Vamos supor que 10 pontos aqui, ó, 28. Se eu aumentar 10 pontos, que seria 38, cara, a diferença, só para você entender, aqui tem 17.266, aqui 28. Se eu aumentar 10 pontos, que seria 28, for para 38, aqui vai dar em questão de porcentagem absurdo e aqui vai dar menos de 0,5%. Então tem gente que está selecionando aqui arquivo assim, ó, vem aqui a ponto, ó, seleciona quantos pontos quer aumentar, vem aqui no mais, no menos e aumenta os pontos simplesmente. Isso aqui não funciona, isso não dá certo. Você está colocando muito aqui no começo e aqui no final, em termos de porcentagem, está aumentando quase nada. Eu recomendo até usar um gráfico. Eu clico aqui no gráfico, ó, fica mais fácil até para entender. Ó. Você pode vir aqui, ó, no gráfico 2D, vai lá mais ou menos onde você está mexendo, ó. Vamos supor que está mexendo mais ou menos, vai, daqui a aqui, ó, só para entender. Vamos pôr aqui 1000 rotação aqui. Vamos supor, sem carga, vai. Tá aqui, ó. Vamos lá. Se você aumentar lá daquela forma, aqui no começo vai aumentar muito mais do que aqui. Se você pegar aqui o gráfico, ó, eu vou interromper aqui, ó. Aumentar em algum ponto aqui, por exemplo. Você percebe que cada ponto aqui ele fica com uma porcentagem, ó? Isso não dá certo. Olha aqui, ó, teve ponto aqui que foi para 300%, ó. Tá vendo? Não funciona dessa forma, tá? Aí tem várias formas de você corrigir, tá? Eu prefiro selecionar o que eu quero e aumentar o percentual aqui interpolando, ó. Pela interpolação. Eu utilizo dessa forma que eu acho que é o jeito mais correto, tá bom? Outra coisa também que me perguntam. Quando você vai mexer no arquivo, você mexe em todos esses parâmetros? Nem sempre eu mexo em todos os parâmetros. Eu, como tenho dinamômetro, eu consigo alterar alguns pontos e ir fazendo teste até com que eu tenha o melhor resultado. É impossível você vir aqui, fazer uma alteração e já entregar o carro e ter um resultado espetacular. Isso aí é fazer Ctrl+C, Ctrl+V. O cara tem um padrãozinho que ele está acostumado a fazer de porcentagem, ele joga aqui, vai lá, isso não é reprogramar, cara. Isso daí não é você ter um bom arquivo. Eu, como eu tenho dinamômetro, olha aqui, ó. Eu estava mexendo no arquivo de um carro hoje, passando o carro no dinamômetro, tá vendo o arquivo original aqui. Dá uma olhadinha
Quantos arquivos eu fiz do carro? Ó? Esse aqui é o de arquivo de número 9. Tá? Esse aqui é o arquivo de número 9. Então, eu inseri nesse carro 9 arquivos até ter o melhor resultado. O carro ficou fantástico. E eu, com a ajuda que eu tenho do dinamômetro, eu consegui um puta de um resultado. Ah, Lê, mas poxa, eu não tenho dinamômetro, eu não tenho como ter a referência, eu não sei se o carro vai melhorar, se vai piorar. Ó, a única forma de eu responder essa tua pergunta é dizendo que, de fato, um equipamento dinamômetro ele te ajuda muito no caso aí de você fazer um arquivo melhor. Existem algumas receitas básicas que se aplica a vários arquivos que o resultado ele é bom. Aí você me pergunta, o cara que ele está acostumado a programar, então qualquer carro que ele vir aqui alterar, ele vai... A resposta é não vai ficar perfeito. Tanto não vai ficar perfeito que se você pegar um carro de competição com que tem uma injeção programável, onde você pode fazer uma alteração em tempo real, o programador, o cara que acerta o carro preparador, ele não vai lá simplesmente pega, por exemplo, uma injeção, uma Fueltec, enfim, qualquer tipo de injeção, ele não vai lá pegar a injeção, programar e pronto, o carro está pronto, essa aqui é a receita que dá certo para todos. De forma alguma. Por isso que o carro vai para cima de um dinamômetro, por isso que o equipamento é cobrado por horas, porque o cara fica ali durante um tempo para conseguir um melhor arquivo, uma melhor programação para aquele carro, para aquele motor. Tá? Então não existe isso de você falar assim, não, o cara que é um puta programador, ele vai lá, faz qualquer alteração e ele tem o melhor resultado em todos os carros. Tanto isso não é verdade, com que você pega, por exemplo, o arquivo aí de empresas consagradas aí no Brasil, cada uma se dá bem num carro. Não existe, eu não vou ficar citando nome, nem marca, nem franquia aqui, mas não existe tal franquia, tal loja faz um arquivo melhor para todos os carros. Os caras são bons em tudo. Tem uma galera aí que é bom em Honda, tem outra galera que é bom aí nas picapes turbo diesel, e nem todas, às vezes é bom em Ranger, mas não é tão bom em S10, em Troller. Tem a galera dos Volkswagen, Up TSI, Jetta, Golf. Aí tem a galera que enfim. Então não adianta vir me falar assim, poxa, o cara que desenvolve um arquivo, ele consegue fazer tudo igual para todo mundo e tem um puta resultado. Não, por isso que existe dinamômetro. Até para desenvolver uma injeção, a programação de uma injeção original na montadora, os caras utilizam um dinamômetro. Então vamos conversar, vamos colocar os pingos nos is aí para a gente entender certinho como que funciona o acerto e afinação de um motor, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida quanto à utilização desse software, eu tenho uma apostila, eu tenho um manual ensinando em português, só que nesse software ele te ensina a utilizar o software, ou seja, o que faz cada botão, onde que você tem os atalhos, como que... Não te ensina a programar, tá? Tem muita gente falando assim, Lê, você falou que tinha uma apostila aí de curso de ECM. Não é um curso para você aprender a afinar um motor, é um curso para você aprender a trabalhar no software, você mexer no software, tá bom? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou gravando, eu quero dar algumas aulas de ECM titânio, tenho interesse de começar a preparar alguns materiais, alguns vídeos, lembrando até que de forma gratuita, tá? Para o pessoal aí aprender a mexer no ECM titânio, aprender a fazer leitura com CAS, aprender a gravar, a aprender a mexer um pouco no K-Tag. K-Tag é uma coisa que você depende de alguns anos ali mexendo, aprendendo a soldar, enfim, não é com um vídeo que você vai simplesmente assistir e sair mexendo por aí. Mas depois de você, eu faz 11 anos que eu trabalho com isso, depois de você ir familiarizando com os aqui, por exemplo, eu uso o WinOS, eu uso DPF Remover, IEGR, enfim, eu tenho bastante software aqui de remapeamento. Vamos ver se eu pego alguma coisa aqui para mostrar o que tem aqui, ó. Bom, enfim, tem muito programa, tem muita coisa aqui, tá? Com calma aí, dá pra gente, pessoal me perguntando, me pedindo, ó, tem esse o Safe, WinOS, enfim. Bom, você tem que ir se familiarizando com os hardwares, com as centrais, com os equipamentos. Depois eu consigo passar quais são os softwares que você tem que ter, quais são as ferramentas para abrir módulo que é interessante você ter, principalmente nesse começo, onde você pode danificar alguma central, onde você pode
estragar algum equipamento. Quais são os equipamentos que você deve ter inicialmente? Enfim, soldadores, estação de retrabalho de solda, soprador térmico, fonte, que mais? Uma boa mesa BDM. Aí eu vou ensinar, bom, numa próxima oportunidade eu vou ensinar como é que funciona os adaptadores BDM, como é que funciona, bom, enfim, tem muita coisa para falar. São mais de 10 anos aí batendo cabeça e apanhando bastante. É um mercado onde a informação é restrita. Brasileiro é muito diferente do que os estrangeiros. Basicamente, todas as informações que eu tenho hoje foi batendo cabeça um pouco com os gringos que me ajudaram. Brasileiro, eu tive parceiro irmão que me ajudou muito aqui já no Brasil, já teve muita dica, mas basicamente tudo que eu sei hoje, o pouco que eu sei, tá? Eu não sei tudo, sei muito pouco, mas o que eu sei hoje foi batendo muita cabeça. Foi passando madrugadas, virando, foi tendo problema com vários serviços, até mais ou menos eu conseguir fazer uma coisinha ou outra, tá? Então, assim, se você tem interesse de entrar nessa área, você tem que se doar de tempo, corpo e alma, porque realmente é bem complicado. Você tem que ter um conhecimento de eletrônica, tem que ter um conhecimento de informática, tem que ter um conhecimento básico de programação. Então, assim, tem que entender de afinação de motor. Não adianta você não saber como o motor funciona, você não vai conseguir alterar um arquivo se você não entender basicamente como que é o funcionamento de um motor, parte de ignição, injeção. Eu só comecei a mexer em programação de central depois que eu já sabia a parte mecânica, depois que eu tenho oficina faz 11 anos. Para você aí que está acompanhando o meu canal, você sabe que eu tenho oficina já há alguns anos, meu canal já tem um certo tempo, já vê os tipos de veículo que a gente trabalha, já vê mais ou menos o que a gente faz por aqui. Então, assim, você tem que respirar isso para depois querer mexer nessa parte de reprogramação. Então, se você não tem know-how, não tem conhecimento, não tem muita estrutura, aí eu te recomendo ser slave aí de alguma empresa, alguma franquia, enfim, de alguém até alguém que represente, por exemplo, a própria Alentec aqui no Brasil, que no caso é a Prado. Eu recomendaria você trabalhar em parceria com alguém que já tenha costa larga, porque por qualquer problema que você tiver, você vai ter uma equipe, uma equipe lá atrás de você, tirando todas as suas dúvidas, te auxiliando nos problemas e resolvendo todas as questões. Só que isso tudo gera custo. Eu acho que você, que nem eu, fazendo por conta uma parte, por outras fazendo algumas parcerias, é melhor por questão da demanda. Aqui no Brasil é tudo muito lindo, o pessoal falar de comprar uma Master e sair fazendo. O problema é que a demanda e o preço com que se negocia na praça, você não consegue ter na teoria, é fácil, você cobra X, paga metade para a franquia, se não fizer, você não paga, se você fizer, você paga, dá tudo certo. Só que muitas vezes o valor que você tem que dar metade para eles, às vezes é o valor com que o pessoal pede na praça. Um exemplo, o pessoal fala aí 1.600 para reprogramar um carro X. Só que na praça o pessoal pede de 600, 800. E essa metade que você tem que dar para eles, muitas vezes, é justamente ter um lucro total. E o desconto que, se você quiser dar, você tem que te dar da sua parte. Então, bom, enfim, não vou entrar nesse mérito agora de falar sobre isso também, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu acho que eu passei um pouco do que eu passei nesses últimos anos, trabalhando um pouquinho com isso daqui. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí embaixo no campo aí de dúvidas, a gente vai trocando ideia, vai trocando informação. E se você tiver alguma coisa a acrescentar ou algo que você acha que eu falei errado, que você acha que é de alguma outra forma também, a gente tem a simplicidade e a humildade de compartilhar com o pessoal que está assistindo esse vídeo. Então coloca aqui embaixo. Desde já dá um like para ajudar a divulgar o nosso trabalho, se inscreve no canal, fique por dentro das novidades e um abraço. Meu nome é Leandro e esse daqui é a Oficina Import Center.